Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Veja bem, amados, sobre quando você recebe o Espírito de Deus em você, haverá uma mudança de maneira de você enxergar a Deus. Após Deus ter chamado Abrão para o seu trabalho, aqui já era Abraão, aqui em Gênesis capítulo 18, Deus vem com 2 anjos, Elohim e 2 anjos, para visitar Abrão lá nos carvalhais de Mamre, quando ele já havia sido separado por Deus, já tinha saído da terra de seus pais e estava separado por Deus. Abrão já tinha obtido a visão de Deus, o discernimento de Deus. Veja Gênesis 18, verso 3. Verso 2. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo que te não passes de teu servo. Meu Senhor. Ele viu 3 anjos, mas não disse meus senhores no plural. Ele disse meu Senhor. Abraão aqui já tinha tido um encontro com Deus. Oh, amados, quando você tem um encontro com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo dentro de você, é impossível você ter uma distorção espiritual na doutrina de Deus. Fato este é, cada vez que você vê uma pessoa que tem distorção doutrinárias da Bíblia, é porque o espírito dele ainda não teve aquele encontro com o Espírito de Deus. Abraão, ao ter aquela experiência experimentada com Deus, ele pontualizou a palavra de Deus como deveria pontuar. Ele viu 3 anjos e disse, meu, singular, meu Senhor. Ló, agora você vai aqui para Ló, que está em Gênesis capítulo, mais na frente um pouquinho, não é? Capítulo 19, vieram os 2 anjos, um ficou com Abraão e os 2 foram para Sodoma visitar a Ló. Veja Gênesis 19, vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra, e disse, eis aqui, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai vossos pés. Meus senhores, Ló tinha uma visão diferente da que Abraão teve. Abraão, aquela visão espiritual revelada de quem era Deus, o seu Elohim, ele disse, meu Senhor. Quem pregou para Abraão que Deus é um só? Aí que está. Quem pregou para Abraão? Qual foi o pastor que pregou, que ensinou para Abraão que Deus não era 3, Deus era um só? O Espírito de Deus que ele obtivera do próprio Deus, lhe mostrou que Deus era um só, por isso ele o chamou de meu Senhor. Não precisa de pregador pregar, é preciso de você receber o Espírito Santo. Uma vez você recebeu o Espírito, não dom carismático,
Me entenda, batismo com Espírito Santo hoje é interpretado de uma forma muito errada. As pessoas dizem que tem o batismo do Espírito Santo porque tem dons carismáticos de falar em língua, profetizar e pregar e cantar. Isso são dádivas. A palavra dom quer dizer presente. Você pode ter meu presente contigo e não ter a mim contigo. Isto é que é dom. Leia Romanos capítulo 11, verso 29. Deus deu dons a todos e até para o diabo, até para os inconversos. Salmo 68, verso 18 também está escrito isto. Então é necessário, para você entender a Deus em sua palavra e adorá-lo conforme ele precisa, ele exige ser adorado, não é fazer faculdade de teologia, não, mas é ter o Espírito Santo de Deus. Qual foi a faculdade de teologia que Abraão fez? Para poder chamar a Deus conforme ele era, meu Senhor, não é? Basta ter o Espírito de Cristo em você, em mim, em nós. Nós o adoraremos da forma exata como ele é. Você vai batizar no nome dele, que é Senhor Jesus Cristo. Você vai adorá-lo, chamá-lo de meu Senhor. Leia Efésios 4:4. Paulo, lá no caminho de Damasco, ao ter aquele encontro com a coluna de fogo, que era o próprio Elohim, que era o próprio Jesus, que voltou a ser a coluna de fogo pós sua morte. Paulo em Efésios 4 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por isso ele batizou usando esse um só batismo, como Pedro usou em Atos 2:38, Paulo usou em Atos 19, verso 4 a seguir. Um só. A igreja primitiva não tinha duas doutrinas. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando você recebe o Espírito de Deus em você, você passará a falar o linguajar de Deus. O linguajar de Deus é o linguajar da Bíblia, não o linguajar do teólogo A, B ou C, não, que lá ele aprendeu no seminário dele. Paulo, quando aprendeu no seminário de Gamaliel, depois que ele teve aquele encontro com a coluna de fogo no caminho de Damasco, ele disse: eu tive aquilo que eu aprendi com Gamaliel como esterco, tive que jogar tudo fora e reaprender lá no deserto da Arábia por 3 anos e meio, me esvaziar daquilo que eu aprendi com Gamaliel, para voltar a aprender com Deus, que me cruzou o caminho com a coluna de fogo. Moisés, da mesma forma, lá no monte, ele teve que reaprender com a coluna de fogo. Com Faraó, ele aprendeu prepotência, guerra física, mas com Deus lá no monte Horebe, ele aprendeu a guerra espiritual. Qual é o que capacita nós para a guerra espiritual? É ter o Espírito de Deus, como Moisés teve lá no Monte Horebe, como Saulo teve lá no caminho de Damasco. Fora disto é presunção. Fora do batismo com o Espírito Santo, que é a morar de Deus em nós, não na mente, mas no coração, é presunção. E presumir quer dizer avançar sem autorização. Volte para Cristo, esvazia-te do mundanismo, esvazia-te desse mundo pecaminoso. Não seja você um Ló da vida com visão dupla acerca de Deus, ou tripla. Seja você um Abraão monoteísta. Nossos pais da fé, leia a biografia de nossos pais da fé. Você sabia que a salvação está escrito lá em São João 4, que a salvação veio e foi dos judeus, não de Roma? Jesus falou isso. A salvação vem dos judeus. São João 4, 24 por aí. E os nossos pais, os judeus, os ortodoxos, todos sustentaram a fé
monoteísta, crendo em um só Deus. Não uma fé politeísta. Politeísmo veio de Roma, lá no ano 325, pelo concílio de Nicéia, pelo imperador Constantino. Ele é que inseriu a doutrina de 3 deuses, trindade, dividindo Deus em 3 pessoas distintas. Deus é 3, mas em ofício, não em pessoa. Povo de Deus é monoteísta, adora Deus em espírito e em verdade, trazendo isso do nosso pai Abraão, meus senhor, não Ló não é nosso pai, para dizer meus senhores, mas Abraão é o nosso pai na fé. Ele adorava, chamava Deus de meu senhor, ele tinha uma fé monoteísta. A igreja primitiva tinha. Tenha você, volte para esses velhos princípios. Tudo o que queremos é que você volte para Cristo, para a verdadeira adoração. Abraço, Deus te abençoe. Entre em nossa página tabernáculo da fé Brasília.org.br. Pegue o endereço de nossas igrejas aqui em Taguatinga Norte, está ali em Brasília, não é? Em Taguatinga Norte. E em torno de Brasília está ali no Novo Gama, o bairro Pedregal. Te aguardamos lá, vai assistir nossos cultos. Queremos te ajudar. Abraço, Deus te abençoe.